Olá! Seja bem-vindo ao Tanto Conto, o seu canal de histórias e de literatura infantil aqui no YouTube. Eu sou a Clara e hoje eu trouxe um vídeo bastante diferente, porque ao invés de estar contando uma história, eu vou falar sobre os livros de onde eu tiro as histórias que eu conto. O livro de hoje é um livro muito especial porque volta e meia eu recebo perguntas sobre ele lá no meu canal no Instagram. É o Livro das Virtudes para Crianças. Mas antes de falar sobre ele, eu vou te convidar a ativar o sininho aqui embaixo, porque assim, sempre que eu falar sobre um livro ou contar uma história nova, você vai ser o primeiro a saber. Vou te chamar também para compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que quer ouvir falar sobre livros, que gosta de ouvir uma boa história e principalmente que quer conhecer mais, saber mais sobre o Livro das Virtudes para Crianças. Também vou te convidar a deixar seu comentário aqui embaixo, porque assim eu fico sabendo o que você está achando dos vídeos e vou responder todos os comentários com todo carinho, tá bom? Então pode chegar! Lá no Instagram, volta e meia, eu recebo esse tipo de pergunta. Basta eu comentar alguma coisa sobre estes contos, contar alguma história, falar alguma coisa, mostrar esse livro ali enquanto eu leio para as minhas crianças, lá vem a pergunta na caixinha. Clara, o Livro das Virtudes, o que é? São contos de fada? São fábulas? Eles são muito necessários? Quem escreveu? Não encontro para comprar? Como você conseguiu o livro? O que é? É melhor ou é pior do que o outro? Hoje eu vou contar tudo sobre o Livro das Virtudes, tanto para crianças quanto a outra coletânea. E é por ela que eu vou começar. Bom, essa coletânea do Livro das Virtudes é um compilado de textos, ou seja, uma série de textos autorais, textos folclóricos, fábulas, poemas que foram recolhidos, organizados por William John Bennett, que foi secretário de Educação dos Estados Unidos. Ele reuniu estes contos segundo a virtude ou os traços de caráter, como ele mesmo diz na introdução dos livros, que ele acreditava que se mostravam mais fortes em cada um dos contos, ou poemas, ou fábulas que ele organizou aqui nos livros. Então, em 1993, o William J. Bennett fez essa compilação, essa organização de textos que se encontram nestes dois livros bem robustos aqui. O Livro das Virtudes e o volume 2, que ele chama de O Compasso Moral. Esses dois livros ainda são encontrados facilmente para vender, pelo menos no momento em que eu estou gravando este vídeo aqui, e eu vou inclusive deixar um link aqui embaixo nos comentários para que vocês tenham facilidade de encontrar esses livros. Eles foram traduzidos e publicados aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira. Bom, em 1995, o William J. Bennett percebeu que seria interessante tirar alguns dos contos que estão aqui nesses dois livros maiores e colocá-los numa coletânea dirigida para crianças. Então, ele conta aqui na introdução do Livro das Virtudes para Crianças que estava conversando com a sua esposa quando se deu conta de que haviam algumas histórias que eram bem próprias do universo infantil e que seriam perfeitas para serem ilustradas e colocadas num livro direcionado para crianças. Por quê? Porque, embora os contos estejam todos aqui e sejam de muito boa qualidade, a gente sabe como mãe e pai que é bem complicado sentar a criança e ficar lendo os contos aqui com a criança sem nenhuma ilustração. Quer dizer, são apenas contos compridos, né, em páginas grandes, preto no branco, e a criança perde a atenção muito rápido. Por isso, ele decidiu procurar um ilustrador que ilustrasse os contos que ele achava que eram mais interessantes para o universo infantil. E que contos foram estes? Bom, ele recolheu da sua própria compilação os contos que tinham crianças como personagens principais, quer dizer, o conto do Pequeno Herói da Holanda, a Lenda da Concha, que eu contei há pouco tempo aqui no canal e que você vai acessar aqui em algum lugar para encontrar essa história. Também a história das estrelas do céu, ou histórias que têm um apelativo forte para crianças, como, por exemplo, o conto de São Jorge e o Dragão, porque tem um dragão e que criança não ama dragão? Pois é,
Estes contos foram organizados aqui no Livro das Virtudes para Crianças da mesma forma que haviam sido organizados nessa compilação grande sem ilustrações, tá? Só que aqui tem muito mais histórias e muito mais virtudes ou traços morais também, né? Como ele diz. Aqui não. Nesse livro, ele organizou da seguinte forma: por coragem e perseverança, e é nessa sequência que vocês vão encontrar o Pequeno Herói da Holanda e a Fábula da Lebre e a Tartaruga, por exemplo. Responsabilidade, trabalho e disciplina, que é onde estão a história da Galinha Ruiva e do Rei e o Falcão. Compaixão e fé, e lá vocês vão encontrar a Lenda da Concha e o Leão e o Ratinho, também uma fábula de Esopo. E honestidade, lealdade e amizade. Aqui vocês encontram o Menino que Mentia, que também é uma fábula de Esopo, e uma lenda, por exemplo, como o Sapo e a Cobra. Além dessas que eu falei, tem muitas outras histórias aqui. Só que todas as histórias que estão aqui neste livro também estão neste aqui, tá? Então, poxa, Clara, a gente não encontra mais o Livro das Virtudes para Crianças, ilustrado, grandão, lindo e maravilhoso para vender. Não encontram mesmo. Ele está completamente esgotado. Pelo que eu percebo, a Nova Fronteira não tem intenção de reeditá-lo. E, logicamente, os sebos e lojas de livros usados estão vendendo esse livro cada vez mais caro, porque ele foi se tornando um livro raro. Mas não se desesperem. Embora as ilustrações sejam importantes, o principal é que a gente tenha os contos para contar. Então, se vocês têm ainda acesso, e aproveitem enquanto a gente tem acesso às edições, né, dos 2 volumes, que tem até mais histórias, só não são ilustrados, aproveitem e vão atrás desses livros, tá? Vocês vão perceber que os meus livros não são iguais aos livros que hoje em dia estão à venda, tá? Desses aqui mais grossos, porque o meu já é uma edição bem antiga. É uma das primeiras edições, logo que a editora Nova Fronteira começou a publicá-los aqui no Brasil. Vale muito a pena adquirir esse box, porque é uma coletânea maravilhosa que vocês podem usar para recontar as histórias exatamente como eu gosto de fazer. O que eu quero deixar claro é que o William J. Bennett não é autor das histórias que estão aqui. São contos de tradição oral, ou mesmo que autorais e fábulas e lendas, que ele recolheu, compilou, organizou e colocou no livro. Então, ele fez o grande trabalho de organizar aqui, segundo o entendimento de virtudes que ele tinha. E, claro, essas histórias, então, são para ensinar virtudes? Não necessariamente. Eu acredito que é até um pouco contraproducente a gente sentar com a criança e falar: hoje eu vou te ensinar uma história sobre um menino que mentia e aprendeu que mentir é muito feio. Não é assim que a literatura funciona. A ideia é que você conte a história simplesmente para a criança e a criança vai perceber onde que aquela história ali se encaixa na realidade dela, na compreensão, na maturidade dela de criança. Uma criança bem pequenininha vai tirar um fruto diferente de uma criança de 7 anos de idade, que vai tirar um fruto diferente, bem diferente de um adulto que está lendo aquela história. Então, não é que você não possa, claro que a gente pode, abordar as virtudes através dessas histórias, mas é não utilizar as histórias apenas para isso. Hoje em dia, é muito comum a gente encontrar no mercado de livros, livros feitos para ensinar virtudes, feitos para ensinar alguma coisa. Só que eles conseguem exatamente o contrário, eles são tão mal escritos e são histórias assim, sem nenhuma qualidade literária, quer dizer, que não tem um começo, meio, enfim, uma narrativa envolvente, gostosa, que atraia o leitor. E eu nem falo aqui de criança, que atrai o leitor adulto mesmo. Esses livros feitos só para isso são muito ruins. Porque eles tiram exatamente o que é mais gostoso numa história, numa narrativa. Eles não contam história nenhuma. Eles estão ali só para ficar dando lição de moral na criança. Mas as fábulas também fazem isso. As fábulas fazem isso sim. E muitos contos maravilhosos, contos de fada também fazem. Inclusive, muitos deles estão aqui nessa coletânea. Mas são histórias que vêm sendo passadas de gerações e gerações e gerações desde antes, muitas delas desde antes da escrita existir. Então são histórias que estão enraizadas na alma, no cerne humano. Por isso elas já passaram pela prova verdadeira de qualidade, que é o tempo. Uma vez que elas passaram pela prova do tempo, a gente nem discute a qualidade dessas narrativas. Elas realmente falam fundo dentro da gente. E por isso elas são necessárias sim, e é interessante que a gente as tenha aqui nessas compilações. Agora, evitem aqueles livros que são feitos só
para ensinar algum tipo de bom comportamento. Isso é desagradável tanto para criança quanto para a gente que é adulto, né? Já que eu tô falando do livro das virtudes para as crianças, né, da Nova Fronteira, eu quero aproveitar rapidamente só para falar que a Nova Fronteira também tem o Tesouro das Virtudes para Crianças. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, vocês encontram o volume 2 desse aqui. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O livro das virtudes para crianças é essa organização de contos compilados pelo William J. Bennett, que foi publicado nos Estados Unidos e que tem textos traduzidos para o português. O Tesouro das Virtudes para Crianças, a gente até se confunde por causa do desenho aqui em cima, que também são duas criancinhas deitadas lendo. Mas são outros ilustradores, são ilustradores brasileiros e são textos brasileiros, ou traduzidos e recontados pela Ana Maria Machado. Deve-se dizer que também é muito interessante, porque aqui a gente vai encontrar textos de Olavo Bilac, de Cecília Meirelles, de Dom Marcos Barbosa, e fábulas recontadas pela Ana Maria Machado com aquela qualidade dela, né, de que a gente nem precisa comentar. Voltando ao livro das virtudes para crianças, algo que eu acho muito interessante de destacar é o ilustrador que o William J. Bennett procurou para ilustrar o livro. O ilustrador é o Michael Hague, eu espero estar falando esse nome certinho, tá? Esse ilustrador, ele é conhecido como um dos maiores ilustradores de livros de narrativas encantadas para crianças. Ele ilustrou, além dos belos contos que estão aqui, né? E a gente vê como ele tem uma ilustração linda, envolvente, ó. Então, além dessas ilustrações maravilhosas aqui, o Michael Hague, ele também ilustrou nada mais, nada menos do que O Hobbit, O Livro dos Dragões, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Então, é indiscutível a qualidade de ilustração desse livro aqui. E é aquilo que eu falei, infelizmente, ele se tornou um item raro. Se vocês encontrarem, vale a pena ter. Mas se vocês pesquisarem por aí, vocês também encontram. No mesmo estilo do livro das virtudes para crianças, quer dizer, do mesmo organizador e com o mesmo ilustrador, vocês também encontram o livro dos heróis e o livro da fé para crianças. Mas da mesma forma, eles estão esgotados e é super difícil encontrar. Então, se encontrarem, agarra e segura, porque é difícil mesmo. Agora, se você se sente muito triste porque não tem nenhum desses 3 livros ilustrados para as suas crianças, eu estou aqui para consolar vocês. Isso não é o mais importante. É claro que todo mundo quer ter um belo livro ilustrado nas estantes para poder mostrar para as crianças, né? Na sua própria biblioteca, para poder manusear o livro com a criança. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você saiba onde encontrar essas histórias, e isso vocês já sabem, né? Esse livro ainda está disponível, esses livros grandes. Aprendam as histórias e recontem para a criança de vocês, como eu vivo ensinando aqui como é que se faz. É isso que é importante. É muito mais importante que você sente com a criança e conte a história do que realmente tenha um livro em casa para ela ficar olhando. Ela pode fazer isso com diversos outros livros. Se esse livro mais difícil, mais raro de se ter, você não consegue ter, tá ótimo, não tem problema não. Conta a história para a criança, porque o principal está sendo feito. Você está com a criança e a história está sendo contada para ela. E é o que eu tinha para falar sobre o livro das virtudes para crianças e para os grandes. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta nos comentários se ele foi útil para você, se você gostou dessa ideia, dessa nova série em que eu vou falar sobre os livros. E fique por aqui, porque eu ainda tenho muitos, muitos mais livros para mostrar para vocês. Tchau e até mais!